A Segunda Guerra Mundial foi cheia de fracassos catastróficos. Alguns desastres aconteceram em segundos, outros se desenrolaram ao longo de meses. Mas todos têm uma coisa em comum. Eles mataram milhares e mudaram o curso da história. São os 10 piores desastres militares da guerra. Número 10. A queda de Singapura. Singapura era chamada de o Gibraltar do Oriente. A Grã-Bretanha passou décadas fortificando a ilha. Canhões costeiros enormes apontavam para o mar. A base naval podia servir a toda a Marinha Real Britânica. 85 mil soldados britânicos, australianos e indianos defendiam a ilha. Todo mundo dizia que Singapura era inexpugnável. Os japoneses invadiram a Malaya pelo norte em dezembro de 1941. Eles desceram de bicicleta por trilhas na selva. Usaram tanques leves em estradas que os britânicos diziam ser impassáveis. Em 70 dias, eles avançaram 650 milhas ao sul, até Singapura. O que veio a seguir chocou o mundo. Em 8 de fevereiro de 1942, forças japonesas cruzaram o estreito e entraram na ilha de Singapura. Eles tinham 36 mil homens. Os defensores os superavam em mais de 2-1, mas o moral britânico desabou. O abastecimento de água foi cortado. Incêndios devastaram a cidade. Em 15 de fevereiro, o general Arthur Percival se rendeu. 80 mil soldados da Commonwealth marcharam para o cativeiro. Foi a maior rendição da história militar britânica. Churchill chamou aquilo de o pior desastre e a maior capitulação da história britânica. O mito da invencibilidade europeia na Ásia morreu naquele dia. Número 9. Começa a Operação Barbarossa. Adolf Hitler lançou a Operação Barbarossa em 22 de junho de 1941. Foi a maior invasão da história da humanidade. 3 milhões de soldados alemães atacaram. Foi numa frente de 1.800 milhas. A União Soviética foi pega completamente despreparada. Stalin havia ignorado todos os avisos. Ele se recusou a acreditar que Hitler atacaria. O primeiro dia foi catastrófico para os soviéticos. A Luftwaffe destruiu 1.200 aviões soviéticos no solo. Regimentos aéreos inteiros foram aniquilados antes que pudessem decolar. Tanques alemães romperam as defesas soviéticas. Pontas de lança, Panzer, avançaram centenas de milhas para dentro do território soviético. A situação saiu do controle em horas. Em 3 semanas, os alemães avançaram 450 milhas. Eles cercaram exércitos soviéticos inteiros. Em Minsk, 300 mil soldados soviéticos ficaram encurralados. Em Smolensk, outros 300 mil. Em dezembro, os soviéticos tinham perdido 3 milhões de homens mortos ou capturados. 20 mil tanques foram destruídos. Os desastres dos primeiros 6 meses quase destruíram o Exército Vermelho. Mas foi aqui que tudo mudou. Os soviéticos trocaram espaço por tempo. Eles reconstruíram exércitos mais rápido do que a Alemanha conseguia destruir. O inverno parou o avanço alemão. O desastre de Barbarossa virou a ruína da Alemanha. Número 8. USS Arizona, em Pearl Harbor. 7 de dezembro de 1941 começou como um domingo de manhã calmo. O USS Arizona estava atracado na Battleship Row, em Pearl Harbor. Ela tinha 17 anos, mas ainda era um navio de guerra poderoso. Sua tripulação de 1.512 homens estava dormindo, tomando café da manhã ou se preparando para os serviços religiosos. Às 7h55 da manhã, bombardeiros de mergulho japoneses apareceram no céu. Os canhões antiaéreos do Arizona abriram fogo. Bombas começaram a cair por todo o porto. Às 8h06 da manhã, uma bomba perfurante de blindagem de 1.760 libras atingiu o Arizona perto da Torre 2. Bastou um único acerto. A bomba atravessou o convés e detonou no paiol de munição dianteiro. Mais de 1 milhão de libras de pólvora explodiram de imediato. O casco se partiu. O fim veio rápido. O Arizona explodiu numa imensa bola de fogo. A explosão foi tão forte que ergueu a proa para fora da água. A explosão matou na hora todos à frente do mastro principal. O navio afundou em 9 minutos. 1.177 homens morreram. Foi a maior perda de vidas em um navio de guerra dos Estados Unidos de todos os tempos.
O Arizona ainda repousa no fundo do porto hoje. Ainda vaza óleo do casco do Arizona. Seu naufrágio ainda conta a história daquela manhã em que os Estados Unidos foram arrastados para a guerra. Número 7. A destruição do comboio PQ-17. O comboio PQ-17 partiu da Islândia em 27 de junho de 1942. 35 navios de carga levavam tanques, aviões e suprimentos para a União Soviética. A rota do Ártico era perigosa. U-boats alemães e aviões caçavam cada comboio. Mas os aliados acreditavam que o PQ-17 tinha escoltas suficientes para sobreviver. Em 4 de julho, a inteligência britânica informou que o encouraçado Tirpitz havia saído do porto. O Tirpitz estava caçando o comboio. O primeiro Lorde do Mar entrou em pânico. Ele mandou o comboio se dispersar. As escoltas se retiraram. Agora cada cargueiro estava sozinho em águas hostis. Foi o momento em que o destino do comboio ficou selado. U-boats alemães e aviões encontraram os navios dispersos. Eles não tinham proteção. Eles não conseguiam se defender uns aos outros. O que veio em seguida foi um massacre. Por 6 dias, os alemães afundaram navio após navio. 24 de 35 navios de carga foram destruídos. 430 tanques, 210 aeronaves e 3.350 veículos foram para o fundo. 153 marinheiros mercantes morreram. O Tirpitz nem chegou ao comboio. A ordem para dispersar transformou uma viagem perigosa em desastre marítimo. Número 7. É um lembrete de que o medo pode ser mais mortal do que o inimigo. Número 6. O afundamento do Wilhelm Gustloff. O Wilhelm Gustloff era um navio de cruzeiro alemão convertido em navio de transporte. Em janeiro de 1945, o exército soviético avançava sobre a Prússia Oriental. Milhões de civis alemães fugiram para o oeste, rumo à costa. O Gustloff foi enviado para evacuar refugiados do porto de Gotenhafen. Em 30 de janeiro de 1945, o Gustloff partiu com mais de 10.000 pessoas a bordo. O navio foi projetado para 1880. Os refugiados lotaram todos os corredores, todas as cabines, cada espaço. A maioria era de mulheres e crianças fugindo do Exército Vermelho. O navio tinha escolta mínima em águas infestadas de submarinos. Então veio o desastre no Báltico congelante. O submarino soviético S-13 avistou o Gustloff. O comandante Alexander Marinescu lançou 3 torpedos. Os 3 atingiram. O casco se abriu em vários pontos. O Gustloff estava com peso demais no alto, por excesso de passageiros. Ela adernou forte e virou em 45 minutos. A temperatura da água estava perto de congelar. A maioria dos que entraram na água morreu em minutos. Apenas 1.200 pessoas sobreviveram. Mais de 9.000 morreram. Foi o desastre marítimo mais mortal da história. Mais do que Titanic, Lusitania e Bismarck juntos. A tragédia mal é lembrada porque a Alemanha perdeu a guerra. Número 5. O ataque a Dieppe. Comandantes canadenses e britânicos queriam testar as defesas alemãs em agosto de 1942. Eles planejaram uma incursão no porto francês de Dieppe. Duraria um dia. Desembarcar 6.000 soldados. Destruir as instalações do porto. Capturar prisioneiros. Depois recuar. A inteligência era fraca. O planejamento foi às pressas. Os alemães sabiam que eles estavam chegando. Em 19 de agosto de 1942, a força de desembarque atingiu as praias. O que veio depois foi um massacre. As metralhadoras alemãs estavam perfeitamente posicionadas. Eles tinham campo de fogo claro para a praia. Os tanques não conseguiram sair do cascalho. Os engenheiros não conseguiram romper o paredão do mar. As tropas ficaram presas em campo aberto. O fogo se espalhou mais rápido do que qualquer um imaginava pelas posições canadenses expostas. A incursão durou 9 horas. De 6.000 homens que desembarcaram, 3.600 foram mortos, feridos ou capturados. Batalhões inteiros foram aniquilados. 28 tanques desembarcaram. Nenhum voltou. A Royal Air Force perdeu 106 aeronaves. A incursão não conquistou nada. Churchill mais tarde afirmou que isso trouxe lições para o dia D. Mas o preço foi estarrecedor.
O número 5 virou um trauma nacional para o Canadá. O desastre assombrou os planejadores aliados. Só a Normandia provou que eles tinham aprendido com as lições sangrentas de Dieppe. Número 4. A Batalha de Okinawa. Okinawa era o último passo rumo ao Japão. As forças americanas invadiram em 1º de abril de 1945. Eles esperavam resistência feroz. O que eles enfrentaram foram 82 dias de inferno absoluto. Os japoneses tinham fortificado a ilha com milhares de cavernas, bunkers e túneis. Eles lutariam até a morte. A batalha se tornou a mais sangrenta no Pacífico. Os defensores japoneses usaram ataques kamikaze em grande escala. Aviões suicidas afundaram 36 navios e danificaram mais 368. Mais de 4.900 marinheiros morreram só nos ataques kamikaze. Em terra, cada metro de terreno custou vidas. A chuva transformou o chão em lama. A tripulação teve segundos para reagir quando soldados japoneses surgiram de posições escondidas. Em 22 de junho, a ilha estava sob controle. O custo foi catastrófico. 12.500 americanos morreram. Outros 38.000 ficaram feridos. Mais de 100.000 soldados japoneses lutaram até a morte. Entre 40.100 e 50.000 civis okinawanos foram mortos. Alguns foram pegos no fogo cruzado. Outros foram forçados a cometer suicídio em massa por soldados japoneses. A ilha se tornou uma prévia do preço de invadir o Japão. A tragédia forçou os planejadores a reconsiderar tudo. Okinawa convenceu Truman de que uma invasão convencional mataria milhões. A bomba atômica se tornou a alternativa. Número 3. O bombardeio de Dresden. Em fevereiro de 1945, a Alemanha desmoronava. O Exército Vermelho se aproximava pelo leste. Dresden era uma cidade medieval cheia de refugiados que fugiam dos soviéticos. Tinha pouco valor militar. Sua arquitetura barroca a tornava a Florença do Norte. Então os bombardeiros aliados chegaram. Na noite de 13 de fevereiro de 1945, 800 bombardeiros britânicos atacaram Dresden. Lançaram explosivos de alto poder e bombas incendiárias. O objetivo era criar uma tempestade de fogo. Funcionou. Então veio o pesadelo que ninguém previu. Uma segunda onda chegou 3 horas depois. Os incêndios criaram seu próprio clima. Os ventos atingiram força de furacão. A temperatura no centro da cidade ultrapassou 1.500 graus. No dia seguinte, 300 bombardeiros americanos atacaram à luz do dia. Eles bombardearam os sobreviventes. A tempestade de fogo consumiu 15 milhas quadradas. Os corpos foram queimados a ponto de não serem reconhecidos. As estimativas de mortes variam de 25.000 a 40.000. A cidade foi destruída, mas o valor estratégico foi mínimo. A Alemanha se rendeu 3 meses depois. Dresden se tornou um símbolo das questões morais dos bombardeios. Foi necessário ou foi vingança? O debate continua. O certo é que Dresden queimou e contribuiu pouco para a vitória. Número 2. A Batalha de Stalingrado. Stalingrado deveria cair rápido no verão de 1942. Hitler queria a cidade que levava o nome de Stalin. O 6º Exército, sob o general Friedrich Paulus, avançou para dentro da cidade em setembro. A guerra urbana consumiu os 2 exércitos. Cada edifício se tornou um campo de batalha. Os soviéticos enviavam reforços através do rio Volga todas as noites. Em novembro, os alemães controlavam a maior parte da cidade. Então, a armadilha se fechou. Em 19 de novembro, os soviéticos lançaram contra-ataques massivos ao norte e ao sul. Em poucos dias, 300.000 alemães estavam cercados. Hitler ordenou que mantivessem a posição. Hermann Göring prometeu abastecê-los pelo ar. Ele entregou apenas uma fração do que era preciso. Foi o começo do fim. O inverno chegou com um frio brutal. Soldados alemães congelaram e passaram fome. Eles queimaram móveis para se aquecer. Eles comeram seus cavalos. A artilharia soviética os bombardeou sem parar. Em 2 de fevereiro de 1943, Paulo se rendeu. Dos 300.000 alemães encurralados, 100.000 já tinham morrido. Outros 90.000 marcharam para o cativeiro soviético. Apenas 6.000 voltaram para casa. As comunicações de rádio se calaram.
conforme cada posição alemã caía. As perdas soviéticas foram igualmente chocantes. Mais de 1 milhão de soldados soviéticos morreram na batalha. Stalingrado quebrou o exército e a vontade da Alemanha. A Wehrmacht recuaria pelo resto da guerra. Número 2 mudou o curso da história nas ruínas congeladas de uma cidade. Número 1. Os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki. No verão de 1945, o Japão estava derrotado, mas não se rendia. Bombardeiros americanos tinham incendiado dezenas de cidades. O bloqueio fazia a nação passar fome, mas os militares controlavam o governo. Eles se preparavam para lutar até o último civil. A Operação Downfall era a invasão do Japão. Estava marcada para novembro. As baixas eram estimadas em milhões. O presidente Harry Truman tinha outra opção. O Projeto Manhattan havia construído 3 bombas atômicas. Uma foi testada no Novo México. 2 estavam prontas para uso. Truman autorizou o uso delas. Ele queria chocar o Japão e forçar a rendição sem invasão. Em 6 de agosto de 1945, um B-29 chamado Enola Gay lançou uma bomba atômica sobre Hiroshima. Uma única arma mudou a guerra para sempre. A bomba explodiu a 1.900 pés acima da cidade. Uma bola de fogo mais quente que o sol vaporizou tudo abaixo. A onda de choque arrasou 4 milhas quadradas. 80 mil pessoas morreram na hora. Milhares ainda morreriam por causa da radiação nas semanas e meses seguintes. O Japão não se rendeu. No dia 9 de agosto, uma segunda bomba destruiu Nagasaki. 40 mil morreram na hora. Nesse mesmo dia, a União Soviética invadiu a Manchúria. O Japão, enfim, se rendeu em 15 de agosto. O mundo nunca mais seria o mesmo. Mais de 200 mil pessoas morreram por causa das 2 bombas. Mas as estimativas para a invasão variavam de 1 a 10 milhões de mortos. Truman acreditava que salvou vidas. Críticos chamam isso de um assassinato desnecessário. Foi o pior desastre ou a decisão que acabou com a pior guerra. 80 anos depois. A humanidade ainda se debate com o que aconteceu quando dividimos o átomo. Número 1 nos lembra que alguns desastres terminam guerras, mas nos assombram para sempre.